Olá pessoal, mais um vídeo para a gente dar continuidade ao estudo da Gênese, que já pegou uma reta para o fim, né? Que a gente já está bem para lá do meio do estudo. Hoje a gente vai fazer o segundo e último vídeo desse tema, que é vista espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo e sonhos. Fizemos um vídeo, o 104, e esse agora, o 105, encerra esse tema. Eu sempre tive um pouco de dificuldade de entender o sonambulismo como mediunidade. E ontem, assistindo um seminário aqui com esse DVD, esse seminário chamado Perispírito, com esse Zalmino Zimmermann, não conhecia ele. Ele até desencarnou em 2015. E eu compreendi que o sonambulismo como mediunidade não é o sonambulismo biológico, que as pessoas acordam e falam e andam. Ele me deixa claro que o sonambulismo como mediunidade é outro fenômeno. Aí agora sim, porque quando eu lia sonambulismo na doutrina, não encaixava com as coisas que eu conheço do sonambulismo natural. Eu tenho um irmão sonâmbulo, minha esposa já foi sonâmbula. Eu falo que já foi porque parou, né? Parou de levantar de noite, de falar. Então, ficou mais claro. Depois eu posso até fazer um vídeo só sobre isso. Mas vamos lá, estamos no capítulo 14, no item 25, que nós paramos antes. Estudar o perispírito é muito importante, que explica os fenômenos, explica tudo sobre reencarnação, sobre doenças, sobre provas e expiações, sobre evolução, sobre sintonia, obsessão, os fenômenos mediúnicos, tudo. O perispírito é muito importante. Então eu assisti esse seminário, peguei emprestado lá da biblioteca do centro, e vou comprar o livro dele, que o livro dele é bem científico. O livro dele chama-se Perispírito, simplesmente assim, Zalmino Zimmermann. Eu vou pedir pela internet, eu não encontrei por aqui. Então vamos lá, minha gente. Vou pegar a frasezinha antes, né, do item 25 para a gente fazer uma continuidade. O mundo espiritual é, pois, iluminado pela luz espiritual, que tem seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pela luz solar. Então ele estava falando da iluminação, né? Estava falando da iluminação, da luz que existe no mundo espiritual, que é diferente da nossa. Assim, envolta no seu perispírito, a alma tem consigo o seu princípio luminoso. Quando trata de alma, está falando de encarnados, né? Então, em volta do nosso perispírito, que a gente sabe que vai além do corpo físico, o perispírito, tem o seu princípio luminoso, penetrando a matéria por virtude da sua essência etérea, a essência etérea da alma. Não há, para a sua visão, corpos opacos. Então, toda essa explicação sobre a luz no mundo espiritual, sobre a iluminação em volta no perispírito, é para mostrar que a visão espiritual não tem corpos opacos para ela. O médium vidente, ele vê além da parede, não tem, as coisas materiais não fazem obstáculo, não tem, como ele diz aqui, deixa eu ver aqui, penetrando a matéria por virtude da sua essência etérea, não há para a sua visão corpos opacos. Então não tem opacidade, é isso que eu estava tentando falar, não tem opacidade para a visão espiritual. Agora que me veio na lembrança, existe um trabalho no Centro Espírita Beneficente, onde eu trabalho aqui em Camaçari, em que um atendimento fraterno, enquanto a pessoa dá entrevista, passa pela anamnese,
médiums, dois médiums, ficam em outras salas. Um numa sala, outro na outra. E de lá dessas salas, eles estão observando o campo espiritual do atendido, do necessitado. E fazendo relatório. Eles se concentram e ficam vendo as presenças, as energias, e cada um faz um relatório em separado. Depois é juntado a entrevista com os dois relatórios e a gente define que tipo de desobsessão vai ser feita para aquela pessoa. É um trabalho muito bonito que eu participo. Entretanto, a vista espiritual não é idêntica, quer em extensão, quer em penetração, para todos os espíritos. Somente os espíritos puros a possuem em todo o seu poder. Então ele explicou a visão espiritual, mas já disse, para cada espírito ela pode ser diferente. E a depender da evolução, mais possibilidades. Nos inferiores, ela se acha enfraquecida pela relativa grosseria do perispírito, que se lhe interpõe qual nevoeiro. Então os espíritos ainda que não se adiantaram, e quando eu falo de evolução, de adiantamento, de inferior, de superior, eu gosto sempre de frisar. Compreensão das coisas da vida, além terra, e capacidade, desenvolvimento de amar, sentimento nobre, sentimento bom em relação às coisas e às pessoas principalmente, né? Vou ler uma notinha que eu mesmo fiz quando eu estou estudando. A vista espiritual é a visão do espírito. Ela se manifesta no encarnado no fenômeno da segunda vista ou dupla vista. Então é a visão do espírito. O encarnado tem ela como dupla vista ou segunda vista. Manifesta-se em diferentes graus nos espíritos encarnados pelo fenômeno da segunda vista, tanto no sonambulismo natural ou magnético, quanto no estado de vigília. Conforme o grau de poder da faculdade, disse que a lucidez é maior ou menor. Tá vendo? Conforme o grau de poder que aquela pessoa tem, que aquele médium tem, a lucidez para ver as coisas é maior ou menor. A visão fica mais clara, mais compreensível ou menos, a depender do desenvolvimento daquela mediunidade. Com o auxílio dessa faculdade, né, a segunda vista, é que certas pessoas veem o interior do organismo humano e descrevem as causas das enfermidades. Então tem essa capacidade de olhar no organismo humano. Já vi, já presenciei médium, não aqui no Beneficente, mas em outro centro espírita, já presenciei o médium orientar o atendido a procurar médicos especialistas. Já presenciei. Eu, na época, pensava que era o espírito que falava para o médium. Não, mas o médium pode ver. E o espírito falar também pode acontecer. A vista espiritual, portanto, faculta percepções especiais que, não tendo por sede os órgãos materiais, se operam em condições muito diversas das que decorrem da vida corporal. Efetuando-se fora do organismo, ela tem uma mobilidade que derrui todas as previsões. Então isso aí já está claro para a gente, que essa vista espiritual não depende dos olhos, não depende dos órgãos materiais. Ela é um fenômeno que se desenvolve no perispírito, né? Derrui todas as previsões. Derrui é aniquila, extingue, destrói. Quer dizer, ela elimina todas as previsões. Indispensável se torna estudá-la em seus efeitos e em suas causas, e não assimilando-a à vista ordinária, que ela não se destina a suprir, salvo casos excepcionais que se não poderiam tomar como regra. Então, ele considera indispensável estudar, principalmente quem a tem. Principalmente quem tem essa faculdade e precisa estudar. Quando um médium inexperiente, um médium me procura, muitas vezes já sofrendo, passando por doenças que não são delas, passando por depressões que não são delas, e vai para o centro espírita,
O que é que eu devo fazer? Primeira coisa que eu falo, estudar, entender você mesmo, entender a mediunidade. Estudar e participar de grupos de desenvolvimento, que são grupos especiais para o desenvolvimento. Não vai entrar já numa mediúnica, onde espíritos, às vezes, com energia muito pesada, energia muito negativa, se manifestam. E essas reuniões, até a espiritualidade cuida para trazer espíritos mais compatíveis com esses principiantes. Necessariamente incompleta e imperfeita é a vista espiritual nos espíritos encarnados e, por conseguinte, sujeita a aberrações. Tendo por sua sede a própria alma, o estado desta há de influir nas percepções que aquela vista faculte. Claro, ele está dizendo que essa dupla vista, no encarnado, ela perde poder, né? No desencarnado ela é mais limpa. O segundo o grau de desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo, pode ela, né, essa vista espiritual, dar, quer durante o sono, quer no estado de vigília. E aqui ele vai falar 3 coisas que essa vista espiritual dá. Primeiro, a percepção de certos fatos materiais e reais, como o conhecimento de alguns que ocorram a grande distância, os detalhes descritivos de uma localidade, as causas de uma enfermidade e os remédios convenientes. Então ele pode ver acontecimentos reais a longas distâncias, em outros ambientes. É isso mesmo. Isso aí eu tanto já li como já presenciei. Eu convivo com muitos médiuns. Trabalho em mediúnica, já trabalhei em mediúnica em mais de um centro e sempre eu faço muitas perguntas a eles. Então, tanto pode ver enfermidades, como pode ver a longa distância. Tem a história de Chico Xavier que estava numa sala e percebeu que ia acontecer um assalto, que a pessoa já estava lá fora se preparando. Chico Xavier tinha uma mediunidade fenomenal. Então, ele viu fora da casa. Isso é muito, muito simples. Porque aqui está dizendo que a gente pode ver, a gente que eu digo, os médiuns que têm essa faculdade, ver em ambientes distantes. Eu estou aqui na Bahia e vejo um acontecimento em São Paulo. Não que veja como os olhos do carnais, mas, na verdade, isso é uma leitura que é feita nas energias que estão no fluido universal. Lembra que a gente estudou? Das energias que estão no fluido universal. E eu gosto, de novo, de pegar o exemplo do rádio. Se eu botar um aparelho de rádio aqui, quando eu ligo, ele interpreta sinais que estão sendo emitidos por uma emissora de rádio de São Paulo. Né? Eu pego uma Globo FM que está vindo lá do Rio de Janeiro, eu acho que é Rio, uma educadora que está sendo emitido. Mas pode ser de lá, pode ter as repetidoras, mas o exemplo é esse. Então o rádio não pegou o sinal originado lá em São Paulo. Ele está lendo essa frequência que está aqui no meu ambiente. Isso também acontece com a TV de antena. Ela pega a transmissão que vem de longe, faz a leitura da frequência que está aqui. Então, o médium que tem essa faculdade, ele não está vendo o fato a 2.000 quilômetros, ele está lendo energias que estão aqui. E se ele tem alguma ligação com o fato que está acontecendo, há aí a sintonia, a vontade e o interesse. Segunda possibilidade, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a presença de espíritos. Então pode ver acontecimentos do mundo encarnado, acontecimentos do mundo espiritual, inclusive ver os espíritos desencarnados, né? E espíritos são pessoas. Eu gosto de repetir isso porque fica aquela ideia de que espírito é algo diferente. Não, é gente, pessoa. E terceiro, esse aqui é muito
muito interessante. Importante todos são. Esse é muito interessante. E que todo médium deveria entender isso. Imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento. Estas criações se acham sempre em relação com as disposições morais do espírito que as gera. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas de certas crenças religiosas e com elas preocupadas, lhes apresenta o inferno, suas fornalhas, suas torturas, seus demônios, tais quais essas pessoas os imaginam. Então, olha só, gente. Então, de acordo com o que esse médium traz de crenças, de simbolismo, de imaginação, pode interferir no seu trabalho de percepção das coisas. Ele pode ver coisas irreais, alimentada pela sua crença, pela sua imaginação. E aí vai influir em todo o trabalho, vai influir em todas as informações. E aqui ele continua. Às vezes é toda uma epopeia. Epopeia é uma aventura fabulosa, eventos extraordinários. Então é toda uma epopeia. Ele vê coisas fabulosas e extraordinárias. Os pagãos viam o Olimpo e o Tártaro, como os cristãos veem o inferno e o paraíso. E Olimpo e Tártaro nada mais é do que isso. Olimpo é o lugar onde habitam as divindades na mitologia. E o Tártaro também é da mitologia e é o inferno. Então o Olimpo onde estão as divindades e o Tártaro onde está o sofrimento, os infernos. Então os pagãos viam o Olimpo e o Tártaro, os cristãos viam o inferno e o paraíso. Se ao despertarem ou ao saírem do êxtase conservam lembranças exatas de suas visões, os que as tiveram tomam-nas como realidades confirmativas de suas crenças, quando tudo não passa do produto dos seus próprios pensamentos. Então vocês entenderam isso? A importância que esse assunto aqui tem? É produto do próprio pensamento, da própria imaginação, das próprias crenças, coisas fantasiosas. Talvez isso esteja ligado ao animismo, que é o médium manifestar coisas dele próprio, interferindo no trabalho do espírito. Mas aqui a gente não está nem falando de espírito, está falando da vidência dessa segunda vista, das pessoas verem imagens fantasiosas, que ele chama até de uma verdadeira epopeia, né, de ver. Eu já vi médiuns vendo coisas realmente extraordinárias. Pode ser que os espíritos se apresentem em formas assim. Um espírito pode, com a sua vontade e seu pensamento, modificar seu perispírito e aparecer como se fosse um diabo, como se fosse uma cobra, como se fosse um cavalo. Mas isso pode vir também dos pensamentos e imaginações do médium. Cumpre, pois, se faça uma distinção muito rigorosa nas visões estáticas que vêm do êxtase, o êxtase da visão. Antes que ele se dê crédito, ele ainda chama atenção, tem que se fazer uma distinção muito rigorosa antes que se lhe dê crédito. A tal propósito, o remédio para a excessiva credulidade é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. Por isso que eu falei há pouco que é fundamental o médium estudar e compreender as suas faculdades e a mediunidade. Então, para o médium poder, na hora da visão, na hora da percepção, distinguir que tipo de fato ele está vendo, se é do mundo espiritual, se é do mundo encarnado, em outro lugar, em outra distância, ou se é uma manifestação de sua imaginação, de suas crenças. Essas três coisas que Kardec colocou aqui. Então é importante que o médium consiga fazer essa avaliação. Os sonhos, propriamente ditos,
apresentam os 3 caracteres das visões acima descritas, os nossos sonhos. A gente pode trazer dessas 3 coisas quando acorda e lembrar do sonho. A gente pode ter viajado aqui no mundo encarnado, a gente pode ter viajado lá no mundo dos desencarnados, no mundo espiritual, e aí eu não vou falar pode ter, com certeza, todas as informações que a gente traz são misturadas com as nossas crenças, nossos medos, nossas imaginações, nossos traumas, nossos sonhos agora dizendo de realizações. Por isso que às vezes a gente acorda e o sonho foi extremamente confuso, maluco, misturado com um filme que a gente assistiu, misturado com os nossos medos, com as nossas preocupações, com o que a gente viu no mundo espiritual. Então, por isso que o sonho às vezes é incompreensível. As 2 primeiras categorias dessas visões pertencem aos sonhos de previsões, pressentimentos e avisos. Olha, os sonhos podem ter previsões, pressentimentos e avisos. Na terceira, isto é, nas criações fluídicas do pensamento, é que se pode deparar com a causa de certas imagens fantásticas que nada tem de real com a relação à vida corpórea, mas que apresentam às vezes para o espírito uma realidade tal que o corpo lhe sente o contra-choque, havendo casos em que os cabelos embranquecem sob a impressão de um sonho. Eu acho que ele usou isso aqui como metáfora, né? Que a pessoa acorda tão assustada do que viu, do que falou. Por isso que muitas vezes as pessoas vêm a mim e falam: eu sonhei com fulano morrendo, minha irmã morrendo, Renato, o que é isso? Eu digo: pode não ser nada. Pode não ser nada. E tranquiliza a pessoa. Podem essas criações ser provocadas. Então, essas criações fantasiosas podem ser provocadas pela exaltação das crenças. É por isso que geralmente pessoas que acreditam na existência do diabo, de Satanás, muitos evangélicos, veem o diabo. Veem o diabo. Porque muitas vezes esses evangélicos têm a faculdade da vidência, da mediunidade, e os espíritos obsessores, os espíritos brincalhões no mau sentido, aproveita dessa crença e aparece como diabo. Né? Exaltação das crenças. O espírita também, o médium espírita que trabalha num centro espírita também pode ter esses processos de visões fantasiosas, de acordo com as suas crenças. Por lembranças retrospectivas, lembranças do que se já passou, por gostos, desejos, paixões, temor, remorsos. Nesse instante eu citei uma lista dessa aqui também, né, para falar do sonho. Pelas preocupações habituais, olha só, está preocupado com algo e vê acontecer. Pelas necessidades do corpo ou por um embaraço nas funções do organismo. Essas necessidades do corpo pode colocar todas as necessidades que o corpo tem, né? De alimentação, de água, de sexualidade, de movimento. Então, a pessoa, com a sua vidência, pode criar imagens movida por essa vontade. A gente dorme com sede, sonha bebendo água, sonha às vezes debaixo de uma cachoeira bebendo água, porque está com sede, dormindo, né, fazendo suas necessidades, fazendo xixi, sonha que está fazendo porque está ali dormindo e com vontade, sonha comendo porque está com fome. Já aconteceu comigo essas coisas. Finalmente, por outros espíritos, com um objetivo benévolo ou maléfico, conforme a sua natureza. Então, todas essas são situações em que o espírito, o vidente, né, o médium, com essa faculdade, pode criar fantasias, pode criar coisas fantasiosas. E ainda, por experiência, eu acrescento aí,
Muitas vezes, pelo orgulho do médium, ele quer mostrar serviço, ele fala de visões, de coisas, ele fala não mentindo, falando a verdade, ele cria visões, cria imagens para poder mostrar a sua capacidade, da sua mediunidade. Ok? Lembram na virada de ano de 2018 para 2019 que correu um vídeo onde ia ter grandes tsunamis, grandes catástrofes na costa do Nordeste, no Ceará, na Bahia e também lá no Sul, em Santa Catarina, que ia morrer 10 milhões de brasileiros, e o médium gravou o vídeo com muita seriedade, com muita sentimento de quem estava prestando um serviço. E eu acho que ele se encaixa nisso aqui. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Alguns amigos meus aí do GEVEC, esse símbolozinho que está aqui, ó, deixa eu ver se eu boto o dedo. É do GEVEC, Grupo Espírita Virtual Esperança e Caridade. Na época nós conversamos sobre isso e eu estive seguro o tempo todo de que isso não ia acontecer. Tá bom? Tá bom, gente? Vamos encerrando aqui mais um tópico. No próximo a gente vai estudar catalepsia, ressurreições. Muito interessante. Lembra que dizem que Jesus ressuscitou Lázaro? E o próprio Jesus falou que ele não estava morto? Lázaro dorme, disse Jesus. Um grande abraço e que ele, o nosso mestre do amor, abençoe sua família, seu lar e a minha também. Um grande abraço, gente.